Olá pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, né, desse evento, né, do Ensina Biotech, né, do curso para atualização docente, divulgação científica como recurso contra o negacionismo. Tá? Muito bem. Eu gostaria de conversar com vocês, tá, um pouco sobre algumas das ideias que o nosso grupo de pesquisa tem desenvolvido, né, nos últimos anos, né? Ou seja, são ideias relativamente recentes no contexto nacional, tá? E essas ideias elas surgem de uma necessidade, né, cada vez mais urgente, né, de levarmos para as aulas de ciência, né, da educação básica, né, incluindo o ensino fundamental 2 e o ensino médio, a discussão da confiabilidade e credibilidade de informações científicas, né, presentes nas mídias. Tá? Então, nós temos presenciado nos últimos anos, né, um aumento, né, praticamente exponencial, né, de desinformação científica, de negacionismo, de todo tipo de narrativa, né, que vai contra ao establishment, né, da ciência, da comunidade científica, e que alguns autores citam, inclusive, que esse momento que nós estamos vivendo, ele pode ser chamado de era da pós-verdade, né, que é uma era onde as evidências científicas, o papel dos especialistas, né, na produção do conhecimento científico, na validação e na circulação desse conhecimento, a cada dia que passa, se torna menos importante para a população. Né? E o que entra no lugar disso? Entra a desinformação, o papel que a internet e as redes sociais estão tendo, né, na propagação dessa desinformação, né, e que isso está tendo, né, pode ter e já está tendo consequências muito nefastas para a sociedade de modo geral. Né? Nós presenciamos, né, infelizmente, nesses últimos 2 anos, a epidemia de coronavírus, né, que se alastrou no mundo, em particularmente no Brasil, e percebemos e temos percebido, né, o quanto que a desinformação pode levar, né, até a morte, né, o quanto que o negacionismo pode ocasionar a morte das pessoas, né, quando elas, por diversos motivos, tá, não possuem critérios para julgar, né, as informações científicas que são relevantes, né, principalmente nas mídias, de tal modo que elas possam tomar uma decisão pessoal, né, e coletiva fundamentada, né, fundamentada nesse caso na ciência. Uma vez que nós estamos falando de epidemia de um vírus, né, nós estamos falando aqui da ciência. Tá? Então, o título aqui da minha apresentação, tá, eu vou tentar ser o mais breve possível. É claro que eu tive que fazer um recorte, né, dado o tempo que nós temos para discutir essas ideias. O título é Proposta Teórico-Conceitual para a identificação de desinformação científica presente nas mídias. Tá? Então, eu vou começar com uma questão inicial, que eu acho que é a questão que vai nortear toda a apresentação, tá? Que é a seguinte, né? Como que, no contexto atual, né, como que o estudante e também o cidadão, né, ele pode discernir afirmações cientificamente fundamentadas apresentadas na mídia, né, em meio a um corpo crescente de notícias falsas, pseudociência, desinformação, fatos alternativos, contranarrativas, notícias distorcidas, ou seja, é uma miríade, né, de todo tipo de desinformação, né, presente nas mídias. Aqui eu tenho algumas denominações, eu não vou entrar em detalhe nessas denominações, mas nós temos aqui diversos tipos, né, de denominações com relação a essas notícias. Então, o que o nosso grupo ele tem, o que nós temos estudado, né, nos últimos anos, que pode nos ajudar a combater esse cenário, né? Não só combater, como enfrentar, né, ter um movimento de resistência que seja
útil para a nossa vida, né? Para as nossas decisões pessoais, né? E é claro que a nossa discussão, né, ela é voltada para a educação formal. Tá? Isso é muito importante salientar, que essas ideias que nós estamos trazendo, né, elas são, digamos assim, aplicáveis à educação formal. Tá? Então, ou seja, quando se trata da educação não formal e da educação informal, tá, nós acreditamos que essas ideias elas têm uma validade limitada, tá? Por diversos fatores, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas vocês podem, por exemplo, enviar um e-mail para mim, podem enviar algumas perguntas, tá? E eu, na medida do possível, vou respondê-las o mais breve, tá? Muito bem. Eu acho que uma questão importante para a gente refletir esse cenário, né? Ele ele é atual ou ele sempre existiu? Então, sempre existiu desinformação? Sempre existiu negacionismo? Sim, desde que a ciência moderna surgiu, né, é difícil estabelecer uma data para o surgimento da ciência moderna. Nós podemos, né, eu vou estabelecer uma data aqui que eu considero relevante, mas ela é discutível. Mas desde que surgem as primeiras sociedades científicas, por exemplo, a Sociedade, né, Britânica da Ciência, por volta ali do século XVII, a desinformação ela surge nesse momento também, né, e o papel da sociedade científica nesse momento é muito importante para conter, né, essa desinformação. Ok, mas o que fundamentalmente difere, né, essa desinformação que já existe há muito tempo da desinformação e o negacionismo atual? Tá? Alguns autores dizem que a principal diferença é o surgimento da internet e das redes sociais. Tá? Porque a internet e as redes sociais elas têm ela tem uma característica, as mídias sociais, né, de modo geral, ela tem uma característica negativa, digamos assim, que é o fato de nós não termos um corpo editorial, né, que seleciona informações. É claro que esse corpo editorial que existe na mídia convencional, né, ele supostamente deve ter uma preparação, deve ter uma capacitação, né? No caso da divulgação da ciência, nós podemos falar, por exemplo, na questão dos jornalistas científicos, né? É claro que a mídia convencional ela também comete alguns erros jornalísticos, né? E é importante nós salientarmos, né, a diferença entre erro jornalístico e fake news, tá? Então, nós podemos dizer que a mídia convencional ela não produz fake news, a mídia convencional ela produz erro jornalístico, tá? Então, essa é a principal distinção. Então, enquanto existia ainda a mídia convencional, né, esses negacionismos, essa desinformação, eles eram um pouco contidos, né? Eles não se espalhavam da forma que surge atualmente, né? Isso é uma discussão bem mais ampla, na qual nós não temos tempo de conversar aqui. Mas o papel da internet e das redes sociais para a proliferação, né, de desinformação e negacionismo é o que distingue a era que nós estamos vivendo atualmente, né, que alguns autores chamam de pós-verdade. Tá? Mas aqui, o que eu quero dizer? Como é uma situação que já existe, né, essa questão da desinformação, e sempre houve, né, por parte do poder público, né, em certa medida, e por parte também dos documentos curriculares, uma preocupação, né, em alfabetizar cientificamente os cidadãos, né, para que ele possa ter um posicionamento, né, perante a veiculação da ciência, né, através da mídia. Aqui eu trouxe dois trechos, um do PCN, e o outro da Base Nacional Comum Curricular, né? E o primeiro, ele diz assim, ó, o aprendizado de química pelos alunos do ensino médio implica que eles compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada. E assim possam julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões autonomamente enquanto indivíduos e cidadãos. Tá? Só um minutinho, eu vou fechar a janela aqui. Ok. E a outra parte, o outro trecho, que apresenta um aspecto muito comum ao primeiro trecho, eu já vou falar isso agora há pouco, ele diz o seguinte, então, qual seria um dos objetivos, né, da educação em ciência? Interpretar textos de divulgação científica
que tratem de temáticas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informação. Tá? Por que eu trouxe esses dois trechos em particular? Porque o que os pesquisadores da área de ensino nos últimos anos, aqueles que se debruçaram sobre a questão da desinformação e negacionismo, o que eles estão defendendo, né, atualmente? Eles estão defendendo que a relação entre... Isso, na verdade, é uma questão bem mais antiga, tá? Que remonta no estudo da divulgação científica, né? Quando se trata do modelo do déficit. Tá? Mas o que eles defendem atualmente? Eles defendem o seguinte, que eu vou ler aqui, transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, ou seja, nós estudarmos a química como conteúdo e como conceito, tá? Não é suficiente, tá? Para que nós possamos julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural e etc. Né? O que fala aqui o trecho. Né? E outra coisa, né? A consideração e apresentação dos dados, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, né? É para que o estudante consiga fazer isso, né? Consiga analisar a apresentação dos dados, consiga analisar a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, né? No momento atual que nós estamos vivendo, isso é humanamente impossível. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, que diferencia um pouco, né, do que esses documentos trazem, é que é impossível, nesse cenário de desinformação, contra-narrativa, pseudociência, né, é impossível nós, através da apresentação dos dados, através da consistência dos argumentos e da coerência das conclusões, tá, nós temos estratégias de seleção de fontes confiáveis. Tá? Então, o que eu vou defender aqui ao longo dessa apresentação, né, baseado nesses autores, isso não é uma ideia minha, tá? Mas o que eu vou defender aqui é que nós temos que mudar o foco, tá? Para julgar a confiabilidade e credibilidade de informações científicas presentes na mídia. Não basta e não é suficiente que nós analisemos a apresentação dos dados, né? A consistência dos argumentos, né? E a coerência das conclusões apresentadas pelos interlocutores. Tá? Então é impossível, nem os cientistas conseguem fazer isso. Né? O que dizer de estudantes da educação básica e do ensino, da educação básica. Tá? Então vamos lá. Então qual que é o que esses autores estão defendendo? Eles dizem o seguinte, olha, o problema principal não é, isso é importante, tá? Não é a questão de avaliar as evidências científicas ou interpretar a ciência contida nas informações, como preconizam os documentos curriculares, mas sim em aprender em quem confiar. Né? Ou seja, aprender em quem confiar para ser porta-voz da ciência, ou seja, para divulgar a ciência. Né? Então, repare que aqui há uma mudança significativa de foco. Né? No foco anterior, a nossa análise era na ciência e nas evidências em si. Então, eu ia analisar se aquele gráfico foi feito corretamente, eu ia analisar a argumentação presente pelos interlocutores, né? Eu ia analisar se as evidências, né, suportam as conclusões. Então, esse seria o nosso foco. O que esses autores atuais aqui estão dizendo, que é o Alkin, né, Douglas Alkin, e o Zemplin, né, e a Oreskes também, o que eles estão dizendo para a gente é o seguinte, olha, é impossível fazer isso, tá? Nós temos que mudar o foco, né? E a nossa preocupação agora é em analisar quem está falando. E como que nós analisamos quem está falando? Tá? Essa vai ser a principal ideia que eu vou apresentar nessa apresentação. Quais são os critérios, né, para nós analisarmos, né, quem é um especialista para ser porta-voz da ciência? Tá? Muito bem. E aqui, os autores continuam dizendo o seguinte, ó, os estudantes devem desenvolver um amplo entendimento de como a ciência funciona, de modo que eles sejam capazes de interpretar a confiabilidade, né,
repare que eu coloquei aqui em negrito, a confiabilidade das afirmações / alegações científicas em decisões de âmbito pessoal e coletivo. Tá? Então, isso é o que defende esses autores. Né? É que você, uma vez que você compreende como a ciência funciona, ou seja, uma vez que você compreende elementos da natureza da ciência, tá? E não só da natureza da ciência de forma internalista, mas da natureza da ciência de forma externalista, ou seja, como que a ciência funciona dentro da sociedade, como que a ciência é divulgada para a sociedade, tá? Isso é importante. Tá? E só assim nós podemos ter critérios, né, para julgar a qualidade dessa ciência que é divulgada. Tá? Reparem, desculpa, se eu coloco aqui essa linha em cima da palavra confiabilidade das, a gente pode reler esse trecho e olha só como que muda totalmente o significado. Né? Se eu ler agora o trecho, olha, os estudantes devem desenvolver um amplo entendimento de como a ciência funciona, de modo que eles sejam capazes de interpretar as afirmações científicas em decisões de âmbito pessoal e coletivo. Então, repare, quando eu tiro essa palavra confiabilidade, eu caio, naquele caso, né, do que os documentos curriculares, aqueles 2 trechos que eu apresentei anteriormente, eles falam. Né? Então, eu preciso entender como a ciência funciona para interpretar as afirmações científicas. Tá? O problema é que no cenário atual, né, de uma infinidade de informações científicas presentes nas mídias, tá? E as pessoas que espalham essa desinformação, tá? Que recebem diversos nomes, um deles, né, dado pela Naomi Oreskes, né, num trabalho de 2010, ela chama de Mercadores da Dúvida. Tá? Essas pessoas, elas são extremamente persuasivas, extremamente inteligentes, né? Algumas delas, inclusive, tendo qualificação muito elaborada, né? Algumas até cientistas, tá? De modo que elas forjam evidências, de modo que elas produzem, né, evidências onde, na verdade, não existem. Então, por isso que no cenário atual é difícil, né, nós, enquanto cidadãos não especialistas, analisarmos esses argumentos, tá, em si. Né? E o procedimento mais fácil seria analisar quem são essas pessoas. Né? Isso é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Muito bem. Esse corpo de conhecimentos, né, ele não é novo, tá? Ele já é amplamente discutido em âmbito internacional. Tá? Então, ele chama, né, alfabetização científica funcional, né? Essa estratégia de você instrumentalizar o estudante, né, para analisar as informações, né, a credibilidade e a confiabilidade de informações científicas veiculadas pela mídia. Né? Esse objetivo de ensino é chamado de alfabetização científica funcional. Tá? E esse conjunto de ações nós chamamos de alfabetização midiática sobre ciência. Tá? O que no inglês é Science Media Literacy. Aqui eu fiz uma tradução livre. Tá? E o que é essa alfabetização midiática sobre ciência? Né? A alfabetização midiática sobre ciência ela ensina as pessoas sobre as condições institucionais, culturais e econômicas da mídia, para que elas desenvolvam habilidades para escolher, compreender, avaliar e responder de forma fundamentada às representações de ciência em diversos gêneros da mídia. Tá? Então, esse é o principal objetivo, né, da alfabetização, da educação midiática sobre ciência. Tá? Muito bem. E quais são os conhecimentos necessários para exercer essa função? Ou seja, quais são os conhecimentos necessários para que o cidadão, dentro desse contexto, de acordo com esses autores, né, quais são esses conhecimentos necessários? Tá? Aqui eu apresento um quadro. Tá? Esse quadro foi retirado, né, do trabalho do Hotek, do Alckmin, um trabalho de 2020. Né? Aqui eu fiz simplesmente uma adaptação. Tá? E eu vou focalizar aqui nesse quadro a letra D, tá? Porque nós não temos tempo para discutir todos os assuntos. Eu vou focalizar a letra D. Tá? E a partir dos conceitos em torno dessa letra D, tá,
que nós vamos analisar a confiabilidade e credibilidade de informações, né, de desinformação presente nas mídias. Tá? A explicação desse quadro demanda tempo, não é o caso aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum interesse, tem um trabalho, né, que eu coloco como referência no final, e lá ele faz uma explicação detalhada desse quadro. Tá? No final eu coloco para vocês darem uma olhada e, porventura, lerem o artigo. Tá? Então nós vamos focar nesse retângulo em vermelho, tá? Que é a parte dos artigos, né, do consenso e dessas afirmações na sociedade. Muito bem. Então, esse conjunto de conhecimentos é vasto. Aqui eu fiz um recorte. Tá? E no nosso recorte, qual é a prioridade? Né? A prioridade, ao se deparar com uma possível desinformação científica presente na mídia, nós, enquanto cidadãos, e os estudantes da educação básica, devem se colocar algumas questões, né? Que no ensino tradicional de ciências, elas não são muito valorizadas. Tá? Então, nessa mudança de foco que eu comentei com vocês agora há pouco, elas devem sim ser valorizadas, tá? E devem sim ser trabalhadas sistematicamente no ensino de ciências. Né? Quais são essas questões? Né? São muitas, aqui eu fiz um recorte, como eu mencionei. Então, ao se deparar com uma notícia, né, o estudante tem que se perguntar, né, quem é um especialista? De quem é o testemunho que deve ser considerado confiável? O que acontece quando os especialistas parecem discordar? Quem é suficientemente competente e honesto para ser porta-voz da ciência? De que forma a ciência, com seu próprio sistema social interno, estabelece um conhecimento confiável? Tá? Como deve alguém que não é um cientista chegar a um consenso científico? Então, são algumas questões, né? Não dá tempo de explicar todas aqui, mas são algumas questões que devem ser colocadas num contexto quando nós nos deparamos com informações, né, de confiabilidade e credibilidade duvidosa presente nas mídias. Muito bem. Aqui, alguns dos conceitos que eu gostaria de discutir nessa apresentação são os seguintes, né? O conceito de expertise, o conceito de credenciais, credibilidade, conflito de interesse, revisão por pares e consenso científico. Tá? Então, a ideia que eu estou tentando expor aqui, para nós analisarmos, nós julgarmos essas informações científicas, é justamente através da análise, né, desses conceitos diante de uma afirmação, né, científica presente nas mídias. Então, o conceito de expertise, por exemplo, ele foca no seguinte sentido, né? A pessoa, né, o cientista, né, ou o interlocutor que apresenta essa notícia, ele tem expertise? O que isso significa na prática? Significa que ele tem produção de artigos na área do assunto que ele está falando. Isso é muito importante, porque se ele é, por exemplo, uma pessoa que tem expertise na área de engenharia genética, tá? E ele quer opinar na área de aquecimento global, por exemplo, então ele não é um expert, ele não é um especialista. E nós, como estudantes, nós como cidadãos, não deveríamos, né, ter um posicionamento sobre o assunto de aquecimento global, por exemplo, baseado na opinião desse cientista, que não é um especialista na área de aquecimento global. Então, isso é muito importante. Tá? Então, repare que há uma mudança de foco aqui. Né? A análise anteriormente, né, nós iríamos analisar a argumentação desse cientista. Nós iríamos analisar as evidências que são apresentadas por esse cientista. Né? Nós iríamos interpretar os possíveis gráficos, as possíveis equações, os modelos estatísticos que são apresentados por esse cientista, tá? Numa visão tradicional de alfabetização científica, por exemplo. Tá? Aqui não. Aqui essas questões elas são secundárias. Tá? O que nos importa aqui é analisar a natureza da ciência na sociedade, como chamam alguns autores, e essa natureza na ciência da sociedade,
ela põe algumas questões em relação à credibilidade, né, no caso aqui a gente está discutindo a expertise, de quem vai ser um porta-voz da ciência. Tá? Então, por isso a importância de analisar a expertise. Né? Então, esse pesquisador, né, que está falando, né, ele tem produção de artigos revisado por pares, né, ou seja, ele submeteu as suas ideias sobre aquecimento global para a comunidade científica, ou seja, ao escrutínio da comunidade científica, de tal forma que a comunidade científica validou essas ideias que ele está passando, ou seja, ele conseguiu publicar em revistas revisadas por pares. Tá? E aí você vê que são vários conceitos novos, porque os estudantes do ensino médio, da educação básica, não sabem o que é revisão por pares, não sabe, assim, não tem uma ideia profunda, né, do que é uma comunidade científica e de como a comunidade científica valida esses conhecimentos. Né? Isso não são temáticas tradicionalmente levadas para a educação básica. Tá? Então, por isso a mudança de foco aqui. Tá? Credenciais. Né? Então, esse pesquisador ele tem credenciais. O que significa isso? Ele tem titulações, né, na área da qual ele está falando. Né? Então, ele tem uma graduação, ele tem um mestrado, um doutorado, né, na área do assunto que ele está falando. Né? Essas são questões relacionadas às credenciais. Tá? Credibilidade. Então, esse cientista que está falando, ele tem credibilidade dentro da comunidade científica? Né? Isso pode ser visto, né, de diversas formas. Uma delas ele é filiado a alguma associação científica? Ele é vinculado a alguma universidade, algum instituto de pesquisa? Né? Todas essas questões que são levantadas estão relacionadas à credibilidade. Né? Conflito de interesse. Tá? Esse pesquisador ele possui possíveis conflitos de interesse relacionados à temática que ele está discutindo. Né? Nós podemos citar alguns exemplos com relação ao aquecimento global. Né? Muitos dos negacionistas do aquecimento global, inclusive cientistas, tá, que são negacionistas, eles são vinculados de algum modo à indústria petrolífera. Né? Então, eles possuem conflitos de interesse sim, né? Porque assim, as evidências que serão produzidas, né, diante das pesquisas desenvolvidas por esses cientistas que são relacionadas à indústria petrolífera, o resultado dessas pesquisas tem um papel muito importante, né, nessa vinculação que ele tem com a indústria petrolífera. Tá? Então, análises de conflito de interesse, tá, são extremamente importantes nesse sentido. Né? Então, por exemplo, esse cientista ele tem alguma vinculação, no caso do aquecimento global, né, que é uma temática amplamente discutida. Esse cientista ele tem vinculação, por exemplo, a partidos conservadores, né, a partidos que defendem as causas naturais do aquecimento global. Então, são questões que geralmente não são colocadas quando você discute, né, uma informação científica na mídia, mas que nesse novo contexto que nós estamos discutindo aqui agora, elas são extremamente importantes. Tá? Revisão por pares, né, que é uma questão importante também que eu coloquei relacionada à questão da expertise. Tá? Se esse cientista possui artigos revisados por pares na área de que ele está falando, né, na área, né, do assunto que ele está transmitindo. E por último, um conceito extremamente importante, que é o conceito de consenso científico. Tá? O conceito de consenso científico, em alguns casos, ele é muito útil para resolver possíveis impasses, né, possíveis questões que são supostamente controversas, supostamente conflituosas, mas que na verdade não são. Né? Ou seja, o que significa isso? Dentro da comunidade científica já existe um consenso. Né? Então, por exemplo, a questão do aquecimento global, dentro da comunidade científica já existe um consenso, como é assim, amplamente divulgado por vários trabalhos na área de aquecimento global, vários documentos oficiais, o maior deles é o IPCC,
que são assinados por vários especialistas, isso é muito importante, porque você pode ter documentos que não são assinados por especialistas. Então, no caso do aquecimento global, já é um consenso científico, né? Às vezes existe uma discordância midiática sobre o aquecimento global, mas não da comunidade científica. Isso é muito importante, né? O conceito de consenso científico, ok? Muito bem. Então, algumas outras questões que podem ser colocadas também, né, diante de uma atividade que pode ser feita na sala de aula, é assim, os argumentos são feitos da posição de um especialista? Qual é a profundidade e experiência do autor sobre o assunto? Quem financiou o estudo? Né? Alguns artigos, né, na área científica atuais, eles já trazem no final do artigo lá se houve um financiamento daquela pesquisa. Né? Então, por exemplo, se é uma pesquisa financiada pela Coca-Cola, né, e essa pesquisa ela evidencia que a Coca-Cola faz bem para a saúde, por exemplo, e ela foi financiada pela Coca-Cola, então a gente tem que realmente repensar se essa pesquisa ela traz as credenciais de uma pesquisa genuinamente científica, né? Porque nesse caso ela tem, sim, possíveis conflitos de interesse. Tá? As evidências são originadas por meio de especialistas, os resultados são revisados por pares e examinados pela comunidade científica. O argumento reflete um consenso científico, né? Ou seja, isso é muito importante, né? Qual que é essa questão? Não é analisar o argumento, tá? Mas é analisar se o que o autor está trazendo reflete aquilo que a comunidade científica pensa. Tá? Então, por exemplo, se você assiste um vídeo no YouTube que diz que vacinação causa autismo, né? E vamos supor que essa pessoa é um médico, por exemplo, especialista, e esse médico está afirmando isso, como aconteceu alguns anos atrás, né? A primeira questão que você deve se colocar como um cidadão alfabetizado cientificamente, dentro dessa postura, né, de confiabilidade, é dizer o seguinte, olha, essa postura reflete o que a comunidade científica pensa sobre a relação causal ou não entre vacina e autismo? Tá? E aí você vai verificar que não. Para a comunidade científica, já existem diversos trabalhos que dizem que não há essa relação. Tá? Então, isso é uma opinião pessoal do cientista, e não o que a comunidade científica pensa, reflete. Tá? O autor é um porta-voz que possui credibilidade, né? Ou seja, o que a comunidade científica pensa sobre esse cientista? Né? Esse cientista é filiado a alguma instituição científica de renome? Né? Ou ele é filiado a algum instituto de pesquisa? Ou ele é filiado a uma universidade? Então, são essas questões que aparentemente são questões sem valor, sem importância, mas quando são colocadas sistematicamente, né, e quando essas questões, quando os estudantes, né, eles aprendem, né, os hábitos mentais, ou quando eles desenvolvem a cultura de fazer sistematicamente essas questões, né, isso diminui sistematicamente também, né, assim, a chance, né, de cair nessas armadilhas de desinformação, né, e negacionismo de toda a ordem. Okay? Isso é muito importante. Muito bem, aqui para finalizar, eu vou apresentar um exemplo, tá, de como nós podemos utilizar esses conceitos, né, numa situação de sala de aula. Tá? Eu vou usar a temática do aquecimento global, porque é uma temática que o nosso grupo tem pesquisado nos últimos anos. Tá? E o exemplo é o seguinte, né? Então eu vou imaginar uma atividade, tá? E quais são os objetivos, né? Ou seja, os resultados de aprendizagem pretendidos nessa atividade. Primeiro, utilizar os conceitos de expertise, credibilidade, credenciais, conflito de interesse e consenso para analisar a qualidade das desinformações científicas veiculadas pela internet e redes sociais. Né? Ter noções do papel desempenhado pela mídia na tomada de posicionamento em relação a questões sociocientíficas. Entender o papel do consenso científico na construção do conhecimento científico. Tá? Então, qual que é o exemplo? Tá? O exemplo é o seguinte, ó. Suponha que numa situação de sala de aula, na qual um estudante seu diz que, após assistir o vídeo no link abaixo, tá? E aí depois vocês assistam esse vídeo, tá? Esse vídeo é uma entrevista com um professor da USP, tá? Que é negacionista do aquecimento global. Tá? Então, nesse vídeo, esse professor da USP,
ele apresenta uma série de argumentos, uma série de evidências, tá? Que mostram que, na verdade, o aquecimento global antropogênico, né? Ou seja, devido à emissão de CO2 na atmosfera, esse aquecimento global não existe, tá? E que, na verdade, o aquecimento global ele teria causas naturais, né? E etc. Então, depois é um vídeo curto, né? Vocês assistam, por favor. Ele é impactante, mas, né? Algumas pessoas, alguns estudantes nossos, né? Até quando começam a assistir, falam, não vou assistir até o final, porque, né? Mas assistam até o final para vocês assim, terem ideia assim, realmente da problemática, tá? Então, o estudante, após assistir o vídeo no link abaixo, se diz estar em dúvida em relação às causas antropogênicas para o aquecimento global, uma vez que parece haver evidências de ele, né, o aquecimento global, né, está acontecendo de forma natural. O estudante argumenta que o entrevistado no vídeo é professor da USP e tem estudado o tema por muito tempo, né? Então, o estudante ele assiste esse vídeo, né, que é um vídeo característico de desinformação, né, nesse caso no YouTube, tá? E isso faz com que o posicionamento do estudante, né, o estudante fique em dúvida sobre o aquecimento global, né? E aí, como que a gente poderia trabalhar essa questão em sala de aula? Então, aqui está a pergunta que eu gostaria que vocês refletissem, que é assim, ó, utilizando os conceitos de expertise, credibilidade, credenciais, conflito de interesse e consenso, analise a confiabilidade e credibilidade das informações transmitidas pelo entrevistado, né? E o item B, que eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, tá? A partir da análise realizada, elabore uma explicação com o objetivo de mostrar para o seu estudante que as informações transmitidas pelo entrevistado não são confiáveis. Tá? Muito bem, então o item A, né, eu vou mostrar aqui a forma que eu fiz o item A. Então, primeiro eu vou analisar a expertise, tá, do entrevistado, né, do professor da USP. Tá? Então vamos lá, eu fiz uma consulta na plataforma Lattes, né? Aliás, ensinar os nossos estudantes a consultar o currículo Lattes, né? A plataforma Lattes, para analisar a expertise, para analisar a credibilidade, né, de cientistas e pesquisadores, deveria ser uma atividade fundamental na educação básica, né? Eu acredito que sim. Tá? Então vamos lá. Não apresenta projeto de pesquisa em aquecimento global, né? O entrevistado ele possui 11 artigos científicos publicados, sendo 7 publicados em fórum, tá? Que chama Fórum Ambiental da Alta Paulista. Que provavelmente, tá? Eu não pesquisei isso a fundo, vou deixar para vocês como exercício. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, que provavelmente não apresenta um processo de revisão por pares, né? Rigoroso, por experts da área, como ocorreria em revistas científicas indexadas. Nesse caso, poderia ser indexada pela CAPES, né? Então, esses artigos que esse pesquisador, né, professor da USP, publicou, muito provavelmente não passaram por esse processo de escrutínio, né, que chama transformação interrogativa da comunidade científica para validar as suas ideias. Tá? Então, esse é um ponto que eu coloquei aqui. Continuando, poucas publicações científicas sobre o tema do aquecimento global, né? 3 publicações, sendo 2 publicações no Fórum Ambiental da Paulista. Ou seja, desses 7 artigos, somente 3 é sobre aquecimento global e 2 deles foram publicados no Fórum da Alta Paulista, que provavelmente não possuem processo de revisão por pares, né? A revista nem é indexada. Tá? Muito bem. Quase sempre sozinho, né? Evidência muito forte de que está à parte da comunidade científica, ou seja, ele não reflete o consenso da comunidade científica, né? Ele possui 7 livros publicados, todos eles publicou sozinho, né? E eu encontrei apenas um livro de sua autoria e que não se encontra no Lattes. Então, o único livro de autoria dele que eu encontrei não está no currículo Lattes. Tá? Então, essa é a nossa análise da expertise. A nossa análise, então, assim, concluindo, né? Eu concluo que o autor, o entrevistado, não possui expertise na área de aquecimento global. Esse é o primeiro ponto. Ele não possui expertise. Tá? Vamos analisar agora as credenciais. Tá? Então, ele é professor da USP, que é uma universidade de prestígio no país, apresenta formação acadêmica na área de meteorologia, né? Campo de pesquisa que estuda os fenômenos físicos, químicos, atmosféricos, como temperatura, umidade, vento, etc. Tá?
quando estudar. Então, vamos lá. Se ele é professor da USP, muito provavelmente ele tem graduação, mestrado e doutorado. Tá? Então, o entrevistado ele possui sim credenciais. Tá? Então, ele possui credenciais. Né? Então, ele tem propriedade para falar aquilo que ele está falando, porque ele possui credenciais. Vamos lá. Questão do conflito de interesse. Tá? Em abril de 2018, né, o pesquisador ele filiou-se ao Partido Social Liberal e comunicou nas suas redes sociais a sua pré-candidatura a uma vaga na Câmara dos Deputados. Tá? Em agosto daquele ano, registrou oficialmente a sua candidatura a deputado federal, mas não foi eleito. Né? Ou seja, por que isso é um aspecto importante do conflito de interesse? Porque o partido, né, o Social Liberal, e seus seguidores, eles possuem um histórico de negacionismo em relação às causas antropogênicas para o aquecimento global. Tá? O motivo deles possuírem esse histórico de negacionismo, tá? Eu não vou explicar aqui, porque o tempo já está quase que esgotando, tá? Mas, então, isso sim está relacionado ao conflito de interesse. E, posteriormente, eu pesquisei também que o entrevistado ele possui alguns vínculos com a indústria do agronegócio, tá? Que também é uma grande produtora, né, de emissão, né, de gases de efeito estufa. Tá? Então, o autor possui sim conflito de interesse. Tá? E por último, há um consenso científico na comunidade científica mundial das causas antropogênicas do aquecimento global. Ou seja, em torno de 98% dos especialistas em aquecimento global concordam com as causas antropogênicas do aquecimento global, como é muito bem relatado nesse trabalho da Naomi Oreskes de 2010. Tá? Então, qual a nossa conclusão? A nossa conclusão é que nós não podemos confiar nas informações que são veiculadas por esse pesquisador, tá? Apesar dele ser um pesquisador. Então, isso reflete um pouco, né? Uma outra questão é a importância de nós analisarmos os 4 conceitos, né? O conceito de expertise, credibilidade, credenciais, conflito de interesse e o consenso, né? Então, ou seja, 5 conceitos. Analisar um conceito isoladamente, então, por exemplo, se eu analisasse aqui nesse caso somente o conceito de credenciais, tá? Eu teria chegado à conclusão de que esse autor possui credenciais, né? Porque ele possui doutorado na área de ciências atmosféricas, né? Então ele tem credenciais, então eu posso confiar naquilo que ele diz. Né? Então por isso a importância de não analisar isoladamente, né, apenas um conceito. Tá? Então quanto mais conceitos nós analisarmos, maior é assim, o poder, né, dessa ferramenta para nós julgarmos as afirmações científicas presentes na mídia. Tá? Muito bem. Isso é o que eu gostaria de apresentar para vocês. Aqui eu trago algumas referências, tá? Que eu utilizei, nós temos utilizados, né, ao longo da nossa pesquisa, né, sobre desinformação e negacionismo. Tá? O artigo que eu mencionei, esse aqui, ó, Desinformação e Negacionismo no Ensino de Ciências. Tá? É um artigo de dupla autoria, de minha autoria e da professora Camila também. Tá? Um artigo que traz de forma mais profunda todos os conceitos que nós discutimos aqui. Tá? E por último, eu gostaria de sugerir, né, esses 3 documentários. Tá? São documentários bem interessantes para discutir a temática. Tá? O primeiro documentário, na verdade, é um antidocumentário. É um documentário que eu não recomendo. Tá? É um antidocumentário. E por ser um antidocumentário, é que eu recomendo. Tá? Mas quando vocês forem assistir esse documentário, que chama Grande Farsa do Aquecimento Global, eu sugiro fortemente que vocês leiam esse trabalho aqui, ó, né? Que é também de minha autoria, que chama Documentários de Ciência na Formação Inicial de Professores. Contribuições para uma leitura crítica sobre o aquecimento global. Tá? E você vai perceber, né, eu faço uma análise desse documentário, tá? E trago diversos problemas, né, com relação a veracidade e a honestidade, né, das imagens que são trazidas por esse documentário. Tá? Esse é o documentário que chama O Dilema das Redes Sociais. Ele está disponível no Netflix, se eu não me engano. É um documentário muito interessante, né, que traz essa associação entre a ascensão da internet e das outras sociais, né,
e o crescimento da desconfiança que as pessoas têm nas instituições públicas, na ciência e na mídia, tá? É muito interessante. E por último, esse aqui, o Mercadores da Dúvida, que é um documentário muito interessante, que traz, né, todas essas estratégias, né, de desinformação, né, de retórica, que esses mercadores da dúvida trazem para espalhar, né, desinformação e negacionismo científico. Tá? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a comissão organizadora. Espero que tenha contribuído um pouco, né, para essa discussão. Tá? E qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem enviar para o meu e-mail. Tá? Boa noite a todos e um ótimo evento para vocês.